Meus queridos, estamos de volta e estamos finalizando, hein? Presta bem atenção nessa aula. Assim que eu finalizar, vocês vão ficar aí fazendo atividade. Hoje é a nossa aula 22.1. Isso mesmo. Vamos falar aí sobre o ambiente da suinocultura. É importantíssimo para que possamos dar continuidade ao processo de produção. Vamos ver os principais fatores que podem ocasionar problemas de estresse no plantel. Meu diretor, na tela. Olha aí, aula 22.1. Pessoal, na aula 22.1, para mim, meu diretor, vamos esclarecer alguns pontos. Nós estamos falando sobre manejo sanitário. O manejo sanitário envolve alguns agentes estressores. Quando a gente vai falando de agentes estressores, sanidade animal e a localização das instalações, essa daqui é a parte. Agora, agentes estressores e sanidade animal tem diferença. Então, como assim, professor? Temos que lembrar uma coisa. A suinocultura, ela é estratificada. Como assim? Estratificação da suinocultura é, nós temos um setor que é o setor onde ficam os reprodutores. Os reprodutores, o setor de reprodução, é separado, os cachaços das matrizes. E as matrizes ficam em piquete. Esse setor, ele é aberto, tá bom? É como se fosse um sistema semi-intensivo. Tem uma parte protegida e uma parte aberta, para que eles fiquem à vontade, tá bom? Lembrando, no setor de reprodução, tem toda a dinâmica de se evitar alguns agentes estressores. Também a sanidade animal, manter aí um ambiente propício para o desenvolvimento dos reprodutores. Sendo que entre esses setores, nós temos local de acasalamento, que é feito por inseminação artificial. Fora essa parte, nós temos a maternidade. A maternidade, sim, é um ambiente fechado, aonde temos que manter o quê? Livre de determinados agentes estressores. Depois da maternidade, nós temos a creche, aonde, após o desmame, esses filhotes ficam também em um setor fechado. Depois da creche, vai para a terminação, ou baia de engorda, que também tem toda uma dinâmica de sanidade animal e evitar alguns agentes estressores que possam aí propiciar que agentes infecciosos ou mesmo algum problema possa interferir no processo de produtividade desses animais. Vamos acompanhar essa aula? Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal. Então vamos parte a parte. Vamos falar agora dos agentes estressores. Professor Jefferson, em relação aos agentes estressores, nós temos ambiente, temperatura, umidade e ventilação, patógenos, baixa higiene, espaço, mudança na dieta, movimentação dos animais. Lembrando aqui, entre esses agentes estressores, vamos passo a passo? Vamos. Vamos falar aqui, esse aqui primeiro. Depois nós vamos vamos para esse, o espaço. Depois nós vamos falar patógenos. Vamos para o 3. Depois nós vamos para mudança na dieta. E vamos finalizar com movimento dos animais, que é o 5º. Então são quantos, professor? São 5 agentes estressores. Para mim, meu diretor, começando então com ambiente, temperatura e ventilação. Quando eu estou falando do setor de reprodução, aonde machos e fêmeas, os cachaços e as matrizes ficam em um ambiente aberto, esse ambiente, como eu falei, é como se fosse um sistema intensivo. O macho, temos que lembrar
que ele vai fazer o processo de marcar território. Glândulas, né, de hormônio vão ficar o que? Dando um odor à baia aonde eles ficam. Lembrando que os machos dos cachaços são separados por baia e separados por piquete. Quem lembra aí das raças Duroc, Landrace, Lajoie, Piau e a carcaça desse animal é um animal de grande porte. Então, quando a gente está falando de ambientes estressores, é o barulho, a movimentação, temperatura e ventilação desse ambiente tem que ser constante. Mesmo na maternidade, movimentação, a ventilação, a umidade tem que ser constante. O que a gente recomenda? Que o tratador de cada área não ultrapasse, para que também evite levar patógenos, então mantendo um ambiente higienizado. Os espaços são correspondentes ao tamanho e o número da população. O tamanho dos cachaços, matrizes e também na engorda, o setor também de baias da creche, quantidade de animal por creche. Então nós fazemos como? Fazemos uma padronização de lote. O que é um lote, professor Jefferson? Vamos supor, pessoal, para cálculo aí, ó, eu tenho 10 fêmeas, cada fêmea me dá 10 filhotes e eu consigo pegar todos esses filhotes e levar para uma baia de cria e recria, que é dentro da creche. Isso é um lote. E aí, quando eu tiro essas matrizes e coloco outras matrizes que vão me dar cada uma 10 filhotes, é outro lote. Então, tem um intervalo de limpeza do ambiente que foi utilizado pelo lote anterior. E isso a gente chama de movimentação, fluxo ou dinâmica do espaço setorial. Mudança também na dieta. A dieta de reprodutor é diferente da dieta da maternidade, que é diferente da dieta da creche e na dieta da terminação. Em relação a todos eles, a terminação é o único espaço onde nós temos dois tipos, ração e uma suplementação com lavagem. Professor, nós sabemos que lá na reprodução, além da ração, tem um pouco de pasto para esses animais. Isso não muito para os cachaços, mas para as fêmeas que já estão prenhas e sendo preparadas para ir para a maternidade. Isso vai dar uma valorização e qualidade no colostro para os filhotes. E quando a gente fala da dieta em relação à transição da parte de maternidade dos filhotes que estão saindo da amamentação, a nutrição líquida, para a nutrição sólida. Eficientemente, você tem que deixar o que disponível? Água para esses animais. E durante o período de transição para adaptação da ração, se tiver alguma incidência de diarreia, tem que ser cortada a ração para que evite um problema de desidratação no lote. Quando a gente fala da higienização de cada setor, é importante levarmos em consideração que o ambiente da suinocultura em relação à setorização tem micro-organismos específicos. Micro-organismos específicos que ficam somente aonde? Lá na reprodução. Outros só existem naquele lote onde estão na maternidade. Por isso que a transição do suinocultor, de quem está fazendo o manejo em cada setor, ou faz um processo de limpeza do equipamento, os equipamentos não podem passar de um lugar para o outro, mesmo porque quando a gente está fazendo na maternidade, tem os equipamentos que a gente arranca os dentes, corta um terço da cauda, que é utilizado só naquele ambiente. Por isso que as setorizações dentro da suinocultura, há um corredor por onde deve se transitar e não permitir a passagem de partes externas para a parte interna. Isso vai permitir com que a gente possa amenizar o processo de incidências de patógenos em setores distintos, tá bom?
Na tela, meu diretor. Professor, em relação aos produtores, devem estar atentos para a tomada de algumas medidas para que o rebanho não adoeça e também comprometa a economia do fluxo e a dinâmica. Uma delas são as doenças. Algumas dessas doenças no desenvolvimento de suíno, dentre elas há 3 importantes. Claro que algumas dessas doenças podem causar o trato respiratório ou trato gastrointestinal. Então, muito importante que possamos visualizar alguma delas, como a coccidiose suína. Então, vamos aqui. Em relação à coccidiose suína. Ela ocorre nos leitões pela ingesta de oocistos na maternidade e é uma das consequências a redução drástica no peso dos porcos devido à diarreia. Então, quando a gente sabe que aquele lote tem um histórico de coccidiose suína e sabemos que a frequência da incidência desse agente infeccioso ocorre aonde, professor? Na maternidade. Então, devemos ficar atentos, porque se um lote anterior, né, eu tenho o lote A e o lote B. O lote A sai, o lote B entra, nós temos aí de 72 horas, de 48 a 72 horas de um vazio sanitário, onde o manejo de desinfecção do ambiente deve ser realizado de forma eficiente, para que o lote que seja alojado ali não possa estar exposto a determinados agentes infecciosos. Então, uma delas não é só a limpeza do ambiente, mas todo o equipamento que faz parte lá da maternidade. A limpeza das grades, a limpeza do coxo, a limpeza do escamoteador, bem como todo bebedouro e comedouro que faz o processo eficiente no trato para que não permita a transição, né, da lactância para a obtenção de nutrientes sólidos. Então, é recomendado o uso, né, de toltrazuril, sendo eficiente em reduzir a infecção, reduzindo também a excreção de oocistos, estabilizando a microbiota intestinal. A administração intramuscular resultou em concentração mais sustentada nos tecidos. Claro que nós devemos sempre, né, lembrar que a utilização de alguns medicamentos deve ser aí a recomendação de alguns técnicos em agropecuários, ou também você pode estar aí auxiliando com alguns engenheiros agrônomos. Na coccidiose suína, recomenda-se tratamento de toda a leitegada, mesmo que a sintomatologia esteja abaixo de 2% dos afetados. Principalmente a observação durante o manejo, né, dos primeiros sintomas. Então, recomenda-se também aí a retirada da ração e também a administração nos bebedouros para amenizar o processo infeccioso e o processo também de contaminação, não só do lote, mas do período de vazio. Já a pleuropneumonia suína, também pouco descoberta as doenças, ela é causada por uma bactéria, Actinobacillus pleuropneumonia, e é uma das infectocontagiosas distribuídas em toda a região, em todo o mundo. Então, não só no estado de Rondônia, mas também nós observamos aí, principalmente, a ocorrência da pleuropneumonia nas épocas de inverno amazônico. Então, como a maternidade e a creche são setores fechados, temos que ficar atentos, porque o processo
de contaminação pode comprometer o lote, que vai estar dividido em 3 ou 4 baias, dependendo do tamanho do plantel. Claro que quando a gente recomenda os espaços, você tem que fazer uma desinfecção, não só nos equipamentos, mas no chão, na parede. Muitos, né, durante o vazio, além de utilizar alguns antibióticos, se utiliza a aplicação de cal, mas isso também com o processo de limpeza das valas e dos coxos, para amenizar e retirar todo o resíduo que possa estar ali comprometendo o lote anterior. Essa doença, ela traz grande prejuízo aos produtores, desde a morte dos suínos até, vou até grifar, a dificuldade para respirar. O que vai comprometendo todo o seu organismo. Um medicamento útil é o Lispec. Ele é uma associação de antibiótico em solução estéril, pronta para uso à base de lincomicina e expectomicina, com amplo aspecto de ação. Dependendo da gravidade e também do número de suínos acometidos, recomenda-se retirar esses animais, para retirar e abater esses animais. E claro, tudo em relação, quando a gente está falando de pleuropneumonia suína e quando nós estamos falando da coccidiose suína, a prevenção em relação à inserção de determinados lotes no ambiente tem que se fazer aí, pessoal, a abertura de calhas para favorecer o processo de fluidez aí da massa de ar, tanto da maternidade como da creche. Alguns produtores utilizam-se filtros ou ventiladores, não é ventiladores. Meu diretor, como é o nome daqueles ventiladores que a gente coloca no teto? Exaustor. Utilização de exaustores para facilitar a troca de ar, não só entre a maternidade e a creche, mas o exaustor para renovar o ar desse espaço que é fechado, pessoal, dentro da suinocultura. Um espaço que tem que ser garantido aí, quando a gente fala em relação aos agentes estressores, vamos até voltar, em relação aos agentes estressores, a ventilação e a umidade dentro da maternidade. Falando aqui agora, ó, dentro da maternidade, como ela é fechada, então, temperatura úmida, temperatura quente abafada, tem que tomar cuidado porque é um ambiente propício para o desenvolvimento de alguns micro-organismos. Então, se você já tem histórico de coccidiose, pleuropneumonia, muitas vezes o processo de limpeza e de higienização do ambiente onde o lote é trocado é importantíssimo para você manter a sanidade desse animal. Lembrando, né? Claro que se você colocar aí uma concentração em relação ao espaço e animal por baia, você vai ter uma demanda no processo de higienização, tá? Lembrando que todo o material ali vem de partes externas. Isso pode sim favorecer aí uma abertura, principalmente na época de incidência chuvosa aqui, né? Nosso inverno amazônico, tá? Lembrando disso aí. Outra é as doenças entéricas. A ocorrência da diarreia acompanhada por perda de peso e, em alguns casos, mortalidade dos animais. Claro que a gente sempre tem aí o Microfluid F20 Premix, tá? Claro, e também o que é recomendado, professor? Muitas vezes, quando não é ocasionada por agentes infecciosos, a diarreia pode ser sim por troca, né, da marca ou da ração. Por isso, recomenda-se aí fazer o cálculo da quantidade de ração por lote que vai permanecer na creche, até o processo que vai ser desenvolvido para a engorda. Quando se observa aí os primeiros sintomas de diarreia, a primeira coisa que se faz é suspender a ração, muitas vezes não é nem a troca de ração, é a higienização do coxo,
Lembra, ambiente fechado, tem que se retirar os resíduos de ração do coxo. Então, a umidade pode proporcionar um processo de azedar, um processo de fermentar a ração, principalmente em época da estiagem, que fica mais abafado, aonde os exaustores ou ventiladores ou a cumieira do sistema que é utilizado aí na maternidade, depende da estrutura, pode propiciar um ambiente favorável para o desenvolvimento, não por agentes infecciosos, mas pela temperatura, a umidade e ventilação do ambiente, que não deixa de ser somente agentes estressores, agentes estressores, se a gente fala agentes estressores, parece que é um organismo, mas lembra, o ambiente ele é constituído por fatores bióticos e fatores abióticos. Os fatores bióticos são constituídos por indivíduos, micro-organismos, que, quando o fator abiótico, incidência solar, umidade, ventilação, temperatura, proporciona a proliferação de alguns agentes infecciosos que ficam na sua forma latente. Então, não podemos analisar a sanidade do ambiente, não é a sanidade, vamos lá, não é a sanidade do animal em si. Eu estou falando a sanidade do ambiente. É só você dar um Google aí e ler sobre, como é que é? Prédio... Quando não é o indivíduo que está doente, mas o ambiente é doente, então é prédio doente, não é prédio doente. É síndrome do edifício doente. Acho que é isso. It's my cell phone. I have síndrome do edifício doente, é isso? Perfeito. Às vezes... Síndrome do edifício doente. O que é isso, professor? É como um hospital. O hospital tem os fatores abióticos. A é negação, bio-vida, não tem vida. Tem o quê? Temperatura, umidade, ventilação. E esse ambiente propicia que determinados agentes infecciosos fiquem ali na sua forma latente. Ele só está ali, mas... Se ocorrer alterações drásticas no ambiente abiótico, propicia a proliferação desses micro-organismos que não estavam fazendo nada de mal. Então, isso pode causar um ambiente que prejudique o indivíduo que está naquele ambiente. Síndrome do edifício doente. E quando isso sai... Quando um micro-organismo sai daquele seu ambiente de forma latente e vai para um outro ambiente, tipo um outro andar ou um outro setor da suinocultura, aí isso causa um distúrbio do ambiente de forma... Como é que eu falo? De forma... Não é paralelo, é linear. Meu diretor! Quando uma infecção vem de cima para baixo ou de baixo para cima, a gente chama essa infecção num edifício uma infecção vertical. Então, quando é linear, é horizontal? É horizontal. Infecção horizontal. Porque a suinocultura ela é horizontal. Então, horizontal, infecção horizontal. Isso aí. Doenças entéricas. É indicado para suínos e bovinos, sendo ativo alguns problemas respiratórios entéricos e genituitários. Quer dizer, professor, muitas vezes a sintomatologia ela pode ser adversa. A sintomatologia ela pode ser secundária, quer dizer,
o agente infeccioso principal, que era latente, é o que está causando o problema sintomatológico, ele é encoberto por sintomatologias secundárias. E aí o diagnóstico é paliativo para a secundária, mas quem está causando mesmo é a primária. Então, ele pode agir de 3 frentes. Primeira, ação imediata. A melhor escolha quando o tempo é o mais importante. Quer dizer, logo antes que você perceba, pode ocasionar, porque tem um histórico que aquele ambiente em um outro lote já teve coccidiose. Então, mediante alguns manejos, ficar atento para a alteração comportamental do animal do que sintomatológico fisiológico. Por quê, professor? O animal, o suíno, ele é muito ativo, principalmente filhote. É igual que filhote de cachorro. Ele é muito ativo, brincalhões. Então, antes de uma sintomatologia fisiológica, tem a sintomatologia comportamental. Então, se você já faz uma intervenção medicamentosa na sintomatologia comportamental, você ameniza o problema de desenvolvimento de sintomatologia fisiológica e abatimento de todo o lote com sintomas de diarreias intensas. Ação prolongada é um produto de longa duração. Então, você pode fazer o processo de intervenções medicamentosas paliativas, favorecendo com que você diminua a possibilidade do ambiente ficar favorável para que ocorra a proliferação de algumas doenças, se o ambiente da maternidade apresentar algum diagnóstico histórico do lote anterior. E também, amplo aspecto. Estudos comprovaram aí que alguns fluorefenicol também, podem auxiliar no processo de aplicação como uma aplicação preventiva. Nunca utilizar alguns medicamentos como forma de intensidade para diagnóstico ou amenizar qualquer problema dentro do lote. Percebemos, pessoal, até agora, que o grande problema não, o que devemos levar em consideração é o setor da maternidade e o setor da creche dentro de uma suinocultura. Exemplo, deixa eu pular aqui instalações, deixa eu mostrar as instalações para vocês. Vocês estão vendo aqui que as instalações, elas lembram muito um galpão de aviário, porque as laterais, muitas vezes, são abertas. Então, é quando a gente está falando de quê, professor? Estamos falando aí da parte da terminação. Mas entre a terminação, nós temos os piquetes. Então, a gente vê aqui, que essa região, onde eu estou mostrando, é a região onde ficam os piquetes dos reprodutores. Ficam também o setor fechado da creche maternidade. Tem uma certa inclinação para a captação de resíduos. Lembrando, se a maior incidência do processo de intervenção de agentes patogênicos está no setor de maternidade e no setor de creche, por ser um ambiente que nós devemos levar em consideração controlado, por não ter aberturas, mas também é um ambiente de maior probabilidade de ocorrer algum problema no processo do fluxo, até esses animais irem para engorda. Mesmo estabelecido o sistema de engorda, onde o sistema imunológico desses animais está bem desenvolvido, o ambiente ele muda em relação à maternidade e à creche. Claro que nós temos um período de adaptação, que é a fase da creche para a engorda. Esse período de adaptação dos animais vai do setor, mesmo setor de engorda, que a gente chama engorda ou terminação. Lá, cada ambiente tem o seu odor característico. Tá? Esse odor, claro que nós devemos fazer a higienização de cada lote quando ele for ser
for inserido no novo ambiente. Então, a troca do plantel também faz uma lavagem desses animais se utiliza criolina. Obrigado. Criolina, uma solução de criolina. Não só no ambiente, né, nos equipamentos, mas também em alguma tomada dos plantões. Professor, e a posição e localização? Vimos aí, pessoal, a localização das instalações, a sua trajetória, fica em relação à orientação leste-oeste. A localização leste-oeste. Professor, isso favorece o quê? Favorece que ocorra aí, ameniza o quê, professor? Ameniza o processo de incidência solar dentro da instalação. Isso favorece que a gente tenha aí, ó, né, a obtenção de um ambiente uniforme, de um ambiente lindo, limpo, tá? E sempre lembrando, leste-oeste vai permitir o quê? Vai permitir que você tenha aí a garantia de que as chuvas que venham da forma lateral ou da forma os ventos não prejudiquem não só os coxos, mas como a dinâmica do processo de criação. Porque está fechado aí, mas as laterais são laterais de janelas ou cortinas que vão ser o quê, professor? Utilizadas para padronizar aí todo ambiente de ventilação. Também pode-se utilizar as cumeeiras. Essas cumeeiras, pessoal, na nossa região quase não são usadas. Mas lembrando, pode também usar aí o muro verde para orientação do quê, professor? Orientação do vento, que vai favorecer, né, a ciclagem ou favorece também, impede, né, que ocorra destelhamento, como tem a nossa região propícia. Lembra? Regiões de implantação da suinocultura são regiões planas, mas tem que estar aí elevadas, porque isso favorece também amenizar a contaminação de toda a suinocultura. Então, quando você vai fazer a instalação, verificar o local da implantação, pode ser locais muito próximos às atividades agrícolas. Tem que estar separado de aviário. Não realizar instalações de granjas de suíno próximos a aviários ou outras criações. Uma criação que pode estar muito próxima seria a piscicultura ou atividades agrícolas, que favoreçam com a utilização aí dos insumos advindos do processo de criação de suínos. Lembrando, não só a utilização da parte leste, que seria a entrada para a parte oeste, que seria toda a parte de retirada do abate, onde você vai fazer o fluxo de retirada desses animais. Claro que você tem uma associação tanto da garantia de amenizar os agentes estressores na terminação em relação aos fatores abióticos e auxilia na limpeza, porque dentro das baias, né, dentro da terminação, nós temos as baias. Essas baias, a parte posterior, são voltadas para o janelão. E as partes anteriores estão no corredor. Esse corredor é utilizado para fazer a higienização dos coxos. E a quantidade de animais que estará por baia é diretamente proporcional ligada à raça. Então, quando você faz aí um processo de criação de Duroc com Landrace, Landrace com Lajoie, não é só o produto, que é a carne que você quer. Ou ela é um pouco mais seca, ou um pouco mais com gordura, ou, se você conseguir, um processo de marmorização. Você vai ter um animal com tamanho, um porte maior. Então, o número de indivíduos por baia também é menor.
Isso vai favorecer a dinâmica de desenvolvimento e amenizar também o processo de hierarquia, que muitas vezes acontece em setores onde a estiagem tem aí uma incidência, uma temperatura, a incidência solar e a temperatura elevada, então se utiliza ventiladores ou alternações por cortina, que vai favorecer a fluidez da dinâmica no processo de criação. Tá bom? Meu diretor, para mim. Pessoal, finalizamos aqui. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau.